Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a quinta questão da prova da Prefeitura de Alvorada do ano de 2021 da Banca Legale. É uma questão que fala sobre o Código de Ética. Vamos lá! Pessoal, eu sei que algumas pessoas têm pavor, que não podem nem ouvir falar em Código de Ética. Se ouve que a questão é de Código de Ética, sai correndo. Não faça isso. Por quê? Já que a maioria não gosta, já que a maioria não estuda o Código de Ética e acaba perdendo uma questão por conta disso, estude o Código de Ética. Leia. As questões sobre Código de Ética não são difíceis. Se você ler algumas vezes o Código de Ética, você vai conseguir resolver a maioria das questões sobre esse assunto. E aí te garanto, você vai garantir uma questão que a maioria vai acabar errando. Então vamos ver o que diz essa questão. Conforme o Código de Ética Odontológica, é obrigatória a elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada de prontuário e a sua conservação em arquivo próprio, seja de forma física ou digital. Assim, constitui infração ética concernente aos documentos odontológicos, exceto. Então, é uma questão que vai falar sobre infração relacionada à documentação odontológica. E ele quer a exceção, aquilo que não constitui infração ética. E o que a gente tinha aqui nas alternativas? Letra A. Comercializar atestados odontológicos, recibos, notas fiscais ou prescrições de especialidades farmacêuticas. B. Usar formulários de instituições públicas para prescrever, encaminhar ou atestar fatos verificados na clínica privada. Letra C. Atestar atos executados no exercício profissional quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal. Alternativa D. Negar ao paciente periciado acesso a seu prontuário, deixar de lhe oferecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. E a alternativa E, expedir documentos odontológicos, atestados, declarações, relatórios, pareceres técnicos, laudos periciais, auditorias ou de verificação odontolegal, sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. Meus queridos, não esquece daquele like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões e vamos descomplicar essa questão. Sempre quando eu posto alguma questão sobre código de ética, alguém me pergunta: professora, mas você falou que esse documento é de 2012. Na verdade, ele teve uma atualização em 2019. Professora, esse documento tem 10 páginas, mas o meu tem 20. Então vamos resolver essa questão para não causar mais confusão. Quando a gente entra lá no site do CFO, do Conselho Federal de Odontologia, e entra lá em códigos, a gente tem dois códigos. Sim, são dois códigos. Um é o Código de Ética Odontológica e o outro é o Código do Processo Ético Odontológico. Nossa, qual é a diferença? O Código de Ética Odontológica é um documento que tem mais ou menos 20 páginas e vai falar para a gente o que a gente deve ou não deve fazer, o que é correto, o que não é, o que constitui infração ética e o que não constitui infração ética. Já o Código do Processo Ético Odontológico, ele vai servir, ele vai ser útil, ele vai dar as diretrizes para a gente depois que uma infração ética aconteceu. Então, por exemplo, um dentista foi lá e cometeu uma infração ética. Alguém fez a denúncia, o conselho vai iniciar um processo, uma investigação em relação a esse profissional, de acordo com o processo ético odontológico. Então, o Código de Ética Odontológica vai determinar as regras do jogo, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Se a gente fizer alguma coisa que não está de acordo com o Código de Ética, um processo vai ser instaurado. E aí, esse processo ocorre de acordo com o Código do Processo Ético Odontológico. O Código de Ética Odontológica, ele é de 2012 e ele tem cerca de 20 páginas. Já o Código do Processo Ético Odontológico, ele é menorzinho, tem cerca de 10 páginas e foi atualizado em 2019. E agora, professor, eu tenho que saber os dois? A maioria dos concursos pedem só o Código de Ética Odontológica.
Alguns concursos pedem os dois. Então, dá uma olhadinha lá no seu edital, veja o que vai cair. Deve constar lá se é só o código de ética ou se é o código de ética mais o código do processo ético. Se você ainda não sabe qual é a banca, não saiu o edital, estude só o código de ética odontológica. Quando sair o edital, você confirma, mantém só o primeiro ou inclui o segundo também nos seus estudos. Então vamos lá. O Código de Ética Odontológica, ele tem essa carinha aí. E o que ele diz lá no seu primeiro artigo? O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres de quem? Do cirurgião dentista, profissionais técnicos e auxiliares e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área de odontologia, tanto no setor público quanto no setor privado, com a obrigação de inscrição nos conselhos de odontologia. Esse primeiro parágrafo, ele é super importante, já vi cair várias vezes em provas de concurso público. O Código do Processo Ético, ele tem esse jeitão aí, e o que ele diz lá no comecinho? Que o sistema processual ético dos conselhos de odontologia se divide em duas instâncias. A primeira constituída pelos conselhos regionais e a segunda pelo Conselho Federal. E compete ao conselho em que se achava inscrito o profissional, ao tempo do fato passível da punição, julgar e aplicar a penalidade. Por exemplo, se você está inscrito no CRO de São Paulo, é o CRO de São Paulo que vai julgar e aplicar a penalidade depois da ocorrência de uma infração ética. Agora a gente vai voltar lá para o primeiro documento, que é o Código de Ética Odontológica, porque a nossa questão está dentro dele, mais especificamente na parte que fala sobre documentação do paciente. Então aqui diz que os profissionais da odontologia deverão manter no prontuário os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchida em cada avaliação em ordem cronológica, com data, horário, nome, assinatura e número do CRO. Então, o que constitui infração ética em relação a essa documentação do paciente? 1. Negar ao paciente ou periciado acesso ao seu prontuário ou deixar de oferecer cópia quando solicitada, bem como deixar de oferecer explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasione riscos ao próprio paciente ou a terceiros. 2. Deixar de atestar atos executados no exercício profissional quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal. Por exemplo, mãe de um paciente vai mudar o dentista, quer trocar de dentista. E aí ela vai lá e fala assim, doutor, você poderia, por favor, fazer um relatório do que foi feito no meu filho? Então, você tem que ir lá e descrever os procedimentos que foram feitos para que essa mãe possa pegar esse documento e levar para o outro profissional. Então, a mãe do paciente solicitou que você atestasse os atos executados no exercício profissional. Então, você não pode deixar de fazer esse relatório, você não pode deixar de atestar os atos executados. Item 3. Também constitui infração ética expedir documentos odontológicos. Quais? Atestados, declarações, relatórios, pareceres técnicos, laudos periciais, auditorias ou verificação odontolegal sem ter praticado ato profissional que o justifique. Por exemplo, o paciente tem um convênio que reembolsa o procedimento odontológico e aí ele vai lá e fala assim, doutor, não dá para você colocar alguns procedimentos a mais aí para o convênio me reembolsar? O que você fez? Você expediu um documento odontológico sem ter praticado ato profissional que o justifique. Isso é infração ética. Item 4, esse é muito claro, né? Que constitui infração ética. Comercializar atestados odontológicos, recibos, notas fiscais ou prescrições de especialidades farmacêuticas. Item 5. Usar formulários de instituições públicas para prescrever, encaminhar ou atestar fatos verificados na clínica privada. Por exemplo, você trabalha numa UBS e trabalha na sua clínica particular. Você tem ali com você o receituário dos dois lugares. E lá na sua clínica particular, você foi atender um paciente particular e acabou o seu receituário. Você pega e faz a prescrição no receituário lá do serviço público. Não pode. Constitui infração ética. Item 6. Deixar de emitir laudo dos exames por imagens realizados em clínicas de radiologia. 7. Receitar, atestar, declarar ou emitir laudos, relatórios e pareceres técnicos de forma secreta ou ilegível. Sabe aqueles garranchos? Não pode.
sem a devida identificação, sem o nome do profissional, sem o número do CRO, bem como assinar em branco qualquer tipo de documento. E aí, quando a gente volta para a nossa questão, ela diz assim: o que constitui infração ética concernente aos documentos odontológicos, exceto. Então, é o que não constitui infração ética relacionada aos documentos odontológicos. Vamos lá. Letra A. Comercializar atestados odontológicos, recibos, notas fiscais ou prescrições de especialidades farmacêuticas constitui infração ética? Sim. B. Usar formulários de instituições públicas para prescrever, encaminhar ou atestar fatos verificados na clínica privada constitui infração ética? Sim. Alternativa E. Diz expedir documentos odontológicos sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade? Sim, constitui infração ética. Alternativa D. Negar ao paciente ou periciado acesso ao seu prontuário, deixar de oferecer cópia quando solicitado, deixar de oferecer explicações necessárias para sua compreensão. É infração ética? Sim. E aí ficamos com a alternativa C, que diz atestar atos executados no exercício profissional quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal. Essa é a resposta da nossa questão, porque lá no documento está escrito deixar de atestar atos executados no exercício profissional. Nós devemos sim, quando solicitados, atestar, descrever, relatar os atos executados no nosso exercício profissional. Pessoal, espero que vocês tenham acertado essa questão. Não fujam do código de ética, ele é super importante não só para o concurso público, mas também para a nossa atuação clínica. Espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa questão e te vejo numa próxima questão. Tchau!